esse RN ele ser encaminhado para um setor que a gente chama de alojamento conjunto, tá? O alojamento conjunto é o setor que vai receber, no caso, o recém-nascido, né, que a gente utiliza a sigla de RN, juntamente com a mãe, que essa mãe agora, vocês vão aprender na disciplina de saúde da mulher, que essa mulher a gente não chama mais de mulher. O período pós-parto a gente tem um nome. Alguém sabe dizer qual é? Puérpera. Uhum. O período é o puerpério e a mulher a gente chama de puérpera. Então, no alojamento conjunto, os nossos cuidados, eles vão estar direcionados para o binômio, né? Que é a mãe e o filho, no caso, puérpera RN, tá? Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro, a gente vai compreender quais são os cuidados imediatos a esse recém-nascido, identificar quais são os cuidados imediatos, eu vou dizer o que significa, tá? É a diferença de ordem cronológica em que eles acontecem. E entender como vocês, futuros técnicos de enfermagem, vão realizar esses cuidados ao recém-nascido. Então, o primeiro tipo de cuidado são os cuidados imediatos. Então, o RN nasceu, ele ainda está na sala de parto, tem cuidados que eu presto. Quando esse cuidado ele for realizado ainda na sala de parto, então você puxa pelo nome, ó, o nome é imediato. Então vocês vão pensar assim: é um cuidado oferecido imediatamente após o nascimento. Esses cuidados, eles têm alguns objetivos. O primeiro objetivo dos cuidados imediatos, né, que acontece dentro da sala de parto, é fazer com que esse bebê, com que esse recém-nascido, ele faça um período de transição. Por quê? No momento em que ele está ainda na barriga da mãe, né, ele tem um ambiente intrauterino com várias características, né, que permite que o bebê ele se acomode, que permite que o bebê ele se alimente, né, dentro da barriga da mãe, que ele consiga respirar, né? Então vocês vão aprender em saúde da mulher que existem estruturas que dão os subsídios para que esse recém-nascido ele consiga ficar dentro do útero sem ter nenhum prejuízo à sua vida. Quando o bebê nasce, aí ele sai do ambiente intrauterino para o nosso ambiente externo, né? Para o ambiente extrauterino. E esse ambiente, ele é um ambiente que precisa de adaptações. Por exemplo, o recém-nascido agora, ele não tira a nutrição da mãe de forma direta por meio da placenta. Agora ele vai se alimentar de uma outra forma. Ele vai receber o aleitamento materno exclusivo, então já é uma nova adaptação. A própria questão da luminosidade, o ambiente intrauterino, ele tende a ser um pouco menos claro, né, em termos de luz, do que o ambiente extrauterino. Até a questão da luminosidade influencia em como esse recém-nascido ele vai se adaptar. Por isso que a maior parte do recém-nascido, você diz que ele comumente a gente comenta, né? Esse bebê ele faz 3 coisas, que é dormir, comer e defecar. Isso ele fazia de forma muito simples dentro da barriga da mãe. Agora, ele está tendo que se adaptar a essa vida extrauterina, né? A situações diferentes. A situações de alimentação, a situações de acomodação também com relação à visão, porque ele está em um ambiente distinto daquele que ele habitava, né? O segundo objetivo é que os recém-nascidos, eles têm uma capacidade muito grande de perder temperatura facilmente. Então, eles são termolábeis. Quando eles saem do ambiente intrauterino e chegam no meio extrauterino, a gente tem que garantir que ele não vai entrar em hipotermia. Então, se alguém já participou, se alguém já assistiu a algum processo de parto, vocês conseguem visualizar que a primeira coisa que a gente... Deixa eu só aceitar alguém que está entrando aqui. Grace. Que a primeira coisa que a gente faz quando
o recém-nascido nasce é envolver o recém-nascido em panos, que na verdade são, lembra do centro cirúrgico, aqueles campos estéreis verdes, que a gente vê muito, né, nas cirurgias. A gente envolve o recém-nascido para impedir que ele tenha essa perca de temperatura, ele entre numa hipotermia e ele chegue até a ter um choque devido a essa diminuição dessa temperatura, tá? E o terceiro objetivo dos cuidados imediatos é favorecer o vínculo. Esse vínculo, ele deve ser favorecido entre a mãe e entre o recém-nascido, mas também a gente já começar a aumentar esse processo de vinculação, não só com a mãe, mas também com os familiares. É tanto que nas políticas, vocês vão estudar em saúde da mulher, a política de pré-natal, ela tem até incorporado o homem no pré-natal. Por quê? Porque a gente coloca muito... Só aceitar. Leandra. Porque a gente coloca muito a responsabilização na mãe. De dizer que a mãe é responsável por amamentar, a mãe é responsável pelo processo gestacional. Então, a gente tem que começar a ampliar, né, essa oferta de vinculação também para outros membros da família. Então, a gente já coloca hoje o pai, né, ou o companheiro, não necessariamente o pai, tá? O companheiro daquela mulher, né, para fazer parte dentro desse contexto e que a criança, né, o recém-nascido, na verdade, ele já se sinta confortável para quando ele for para o ambiente domiciliar, né, que ele tenha familiaridade com aquelas pessoas que ele vai conviver por maior tempo. Até agora, gente. Tudo tranquilo? Sim, tudo certo. Sim, prof, tá de boa. Professora. Oi, alguém que está falando aí? Oi? Inclusive, algumas empresas também estão disponibilizando um treinamento, né, para os pais, e eles, além de fazerem esse curso, aí recebem o certificado e ainda passam mais dias em casa. No caso, sim, aumentou, né, o período, Roberta? Isso. Essa supremacia que a gente tinha da mulher, né, ela está sendo bem quebrada nesse sentido, né? Por mais que a mãe tenha importância, só que o processo gestacional, e agora na fase do puerpério, a gente entende que a mulher também precisa de apoio. Vocês vão estudar na disciplina de saúde da mulher, quanto o corpo da mulher ele se modifica, né? Primeiro ele se modifica para receber o bebê, né? Então, o corpo ele muda em todos os sistemas respiratórios, sistema endócrino, sistema cardiovascular. Aí, depois que a criança nasce, aí o corpo ele passa por outras modificações que diz respeito ao período puerperal, modificações agora de adaptação, né? E ele tende a voltar à normalidade de quando o corpo estava no processo sem a mulher estar grávida. Então, assim, são momentos ímpares, né, na vida da mulher, que precisam ser sempre conversados, que precisam ser entendidos. A mulher, ela passa por uma instabilidade hormonal, que está relacionada muito à questão emocional. Então, na gestação, a mulher, ela fica mais sensível, mais emotiva, né? Isso. E no puerpério não é diferente. Hoje a gente tem... eu lembro que quando eu ia para os estágios com os alunos em saúde da mulher... Deixa eu aceitar aqui, Angélica. Quando a gente ia para os estágios, a gente via como as mulheres ficavam sensíveis no período puerperal, porque elas ficavam preocupadas se elas iam ter leite suficiente para amamentar o recém-nascido. Elas ficavam preocupadas com as suplementações que elas têm que tomar, né, depois do parto, como é que ia arrumar a casa para receber o recém-nascido. Então, assim, são várias questões que impactam e às vezes aparecem para a gente enquanto profissional da saúde, né? Vocês que vão ser futuros técnicos e vão trabalhar, né, na área de saúde da mulher, que na verdade acaba sendo muito incomum.
quem trabalha na área de saúde da mulher entre em contato com o recém-nascido, porque a gente não separa. Só tem uma condição que vocês podem trabalhar diretamente com o RN, que é na UTI neonatal. Que aí vocês vão assistir o recém-nascido em condições de gravidade. É aquele recém-nascido que não consegue ficar com a mãe, porque o normal teve o processo de parto, a mãe, ela vai para o alojamento conjunto, recuperou, entrou no período puerperal, a gente recuperou essa mãe, viu que ela está totalmente estável, manda ela para o alojamento conjunto com o RN. Se o RN tiver alguma condição de gravidade, que a gente vai falar hoje, aí ele não vai com ela. Ela vai para o alojamento conjunto ou para alguma enfermaria, e o RN ele é transferido para estabilizar na UTI NEO, né, que é a unidade de tratamento intensivo para os recém-nascidos. Nessa condição, só aceitar aqui, Teles. Nessa condição, aí sim, os técnicos, eles trabalham diretamente com os recém-nascidos. Mas, se vocês forem trabalhar em setores que contemplam a assistência e saúde da mulher, vocês vão lidar, né, com esse binômio, tá? Então, essa assistência de cuidados imediatos, ela contempla promover e manter o equilíbrio orgânico, né, dessa mulher e, consequentemente, do recém-nascido, e estabelecer a permeabilidade das vias aéreas superiores. Isso aqui é extremamente importante, esse segundo objetivo. Quem tiver anotando, quem não tiver, depois, quando vocês pegarem a aula, vocês coloquem nas anotações de vocês. Esse segundo objetivo, ele é uma modificação do Ministério da Saúde do ano de 2017. Por quê? O que é que acontecia? Lembre que a assistência imediata está sendo feita desde a sala de parto. No momento do parto, a criança, ela pode entrar em contato com secreções. Secreção da mãe, certo? E ela pode chegar a broncoaspirar. Essa secreção, ela pode ficar na via respiratória e aí o indivíduo tem uma parada. Ou ele ainda ficar gaspeando, ele ficar com aquela dificuldade de respirar, que você fica escutando um som estridente do recém-nascido. Então, antes de 2017, o Ministério da Saúde dizia assim: toda vez que a gente estiver na sala de parto, é rotina aspirar o RN. A partir de 2017, viu-se que a gente só aspira o recém-nascido se for indicação. Por exemplo, você participou de um parto, a criança está sem respirar. Criança não, RN. Olhou para o RN, ele está todo cianótico, está todo roxo, ele está utilizando a musculatura acessória que a gente diz, olhou para tórax e abdômen da criança e eles estão assim levantando, com muita dificuldade de respirar. Nesses casos, a gente aspira. A criança nasceu normal, não tem nada que impede a via respiratória, a via aérea está aberta, ela está respirando bem, não aspira mais. Então, hoje, a aspiração, ela não é feita como rotina. A aspiração, ela é realizada com base na situação clínica do recém-nascido. Porque quando o recém-nascido, ele nasce, prontamente ele vai ser avaliado pelo pediatra. Então, nesse momento, a gente já consegue dizer qual é o RN que vai precisar da aspiração ou não. E lembrar que somos nós, da equipe de enfermagem, que vamos fazer esse cuidado, tá? O terceiro cuidado é a manutenção da temperatura corporal, que eu já falei. A senhora sabe quais são os materiais usados para fazer a aspiração do RN? Vou falar, tem aqui na frente. Por isso que eu não falei agora, tá? Mostro já. Então, mantém a temperatura corporal, então seca o bebê, né? Aquece ele nos campos estéreis para garantir uma temperatura ambiente, né, na sala de parto, até para que ele se familiarize com essa temperatura. O que o Ministério preconiza é que a temperatura ela esteja entre 23 e 26 graus Celsius. Prevenir as infecções, então ter muito cuidado com o tipo de procedimento que a gente vai fazer com o recém-nascido, né? A gente sabe que ele vai ter uma condição diferente da mulher, que já é um ser adulto. O RN, ele está conquistando ainda
o sistema imunológico, então ele acaba sendo muito frágil. Então, utilizar todos os equipamentos de proteção individual, né, seguir os checklists, os protocolos, né, para que realmente a nossa assistência ela seja uma assistência segura. E no momento da primeira hora de vida, se o parto for normal, incentivar o aleitamento materno exclusivo. Claro que a gente sabe que na condição de cesárea é outra coisa, né? O período de recuperação é diferente, né? O local onde vai ficar o recém-nascido e a mulher também é diferente. Então, assim, no parto normal, na primeira hora de vida, a gente já consegue fazer isso. No parto cesárea, não, que a mulher ainda vai estar se recuperando do processo da anestesia, né? Então, a gente não consegue fazer isso na primeira hora. E até algumas mulheres, né? Vocês vão estudar em saúde da mulher também. Saúde da mulher está ligada diretamente à saúde da criança. Então, assim, vocês precisam estar nivelados com relação ao conhecimento. Porque por mais que a gente esteja falando hoje de recém-nascido, eu preciso, né, de conhecimentos que são ofertados na disciplina. Por isso que elas são ofertadas em conjunto, né? Então, na cesárea, o processo de volta da mulher à condição de normalidade depende de como ela vai reagir ao processo da anestesia, né? Então, tem mulheres que vão conseguir voltar à normalidade depois de 12 horas. Então, a nossa assistência, a mulher que passa pelo processo de cesárea é diferente da mulher de parto normal, né? Outros cuidados imediatos. Então, para prevenir essa perda de temperatura, que o RN não pode perder de jeito nenhum, a gente vai utilizar alguns equipamentos. Tá mostrando aí para vocês a incubadora, tá? Nós temos a incubadora e temos o berço aquecido, que eu vou mostrar em outra foto. A incubadora, ela é muito utilizada na UTI neonatal. Esses buraquinhos que vocês veem aqui na foto, é por onde a gente vai realizar assistência ao RN. Então, todo cuidado, eu vou lá, coloco minhas mãos, eu não preciso retirar o RN de dentro da incubadora, não, tá? Vou fazer medicação, coloco as mãos lá, né, claro que sempre protegidas, e vou realizar os cuidados inerentes àquele determinado recém-nascido. Para aquecer, a gente também utiliza dos campos aquecidos, ou toalhas, ou cobertores, depende daquilo que o hospital ele vai ofertar para a gente. Mas o que a gente tem que lembrar é que o RN ele nunca vai ficar com a pele exposta frente ao ambiente, porque o risco de hipotermia é muito grande. E aí, respondendo ao que Maria Eduarda perguntou, vai aspirar o recém-nascido ou vai precisar de uma intubação? Nós temos materiais específicos. Para aspirar, o sistema de aspiração ele vai precisar de 3 coisas. O vácuo ou o frasco, tá? Que dependendo do hospital, já está na sala de parto. Na verdade, o essencial é que esteja na sala de parto. E a esse frasco eu conecto uma mangueira que eu chamo de látex. No látex eu coloco a sonda de aspiração, que é própria para RN, ela é bem fininha, tá? E aí a gente realiza a aspiração. No outro slide eu falo. Para intubação, eu vou precisar de um equipamento chamado de laringoscópio. Acho que não, que vocês não pagaram UTI não, né? Não, mas eu acho que Grey's Anatomy tem. Ah, tá ligada, né? Muito bem. É isso mesmo, Grey's Anatomy. Estão muito inteligentes. Então, o laringoscópio, ele é esse equipamento aqui, ó, da primeira foto. Esse sistema, ele é desmontado. Ele é formado por um cabo, que é essa parte aqui, ó, redondinha, e essas partes que estão soltas são as lâminas. As lâminas é o que vai entrar na boca do paciente. Essas lâminas, elas mudam de números. Se vocês olharem, nós temos lâminas maiores e lâminas menores. Então, assim, quanto maior for o indivíduo, maior vai ser o tamanho da lâmina. No recém-nascido, como a via aérea é pequena ainda, eu vou utilizar as lâminas retas de números 0 e 1.
mas nós temos lâminas 2, 3, 4, 5, tá? Então, à medida que vai crescendo, passou de bebê para criança, o número da lâmina muda, tá? Então, quando a Natália for falar de criança engravidada, ela vai trazer os números de criança. Hoje, o que a gente tem que se atentar vai entubar o recém-nascido, você sabe que tem duas opções. O médico pedir, quero lhe mandar uma bandeja de intubação. A gente vai precisar intubar o RN. Primeira coisa que você vai ter que pensar, ele vai pedir o laringoscópio. Então, tem que trazer o laringoscópio com as duas lâminas, porque ele tanto pode utilizar da lâmina 0, quanto ele pode utilizar da lâmina 1. Não sei se dá para ver aí, mas na pontinha da lâmina, vocês estão vendo tipo não é uma coisinha redonda, eu estou tentando dar um sinônimo melhor. Mas, enfim, é algo que é acoplado aqui na lâmina, tá? Na lâmina, a gente tem esse dispositivo que é uma lâmpada. Então, quando você encaixa a lâmina no cabo do laringoscópio, a lâmina... Ela liga, tá? Ela liga para guiar a intubação. Então, quando a gente coloca na via aérea, a gente passa o laringoscópio e vai passar o que a gente chama de tubo ou cânula traqueal. Tá vendo aqui que esse RN ele já está entubado? Na segunda foto. Então, sim, que tá até segurando aqui o esparadrapo. Isso aqui é a cânula ou tubo, tá? No adulto, a gente fala muito de tubo, né? Tubo orotraqueal, tá? Esses tubos, eles também variam em tamanhos. No recém-nascido, pode-se utilizar as cânulas ou tubos de tamanho 2,5, 3, 3,5 e 4. No adulto, vocês vão ver que os tubos mais comuns são o 7 e o 7,5, ainda vão estudar isso, tá? O 7 e o 7,5, o 8, já vi tubo 8,5, mas ele é bem grosso, é mais para indivíduo, assim, de grande porte, um indivíduo obeso. Mas no recém-nascido, os números que são utilizados são esses. A tesoura, se precisar realizar a fixação do tubo, né, de cortar esparadrapo, alguma coisa nesse sentido, e por ser um procedimento invasivo, eu sempre vou utilizar as luvas estéreis. Então, o que não vai poder faltar na sua bandeja? O laringoscópio com as lâminas específicas. As lâmpadas vão estar ligadas na lâmina. No cabo do laringoscópio, que é essa estrutura aqui, ele é alimentado por pilhas, aquelas pilhas mais grossas. Então, é tanto que em todos os setores que a gente chega, que tem um kit de intubação, ou tem um carrinho de urgência, o que é testado? Sempre é testado o laringoscópio. Porque não pode, por exemplo, acontecer. Você está na sala de parto, aí a criança nasceu, aspirou mecônio, que são fezes, tá? Ficou lá com as fezes, não está conseguindo respirar. Você vai ter que aspirar ela e vai ter que intubar, provavelmente. Então, não pode acontecer, diante de uma urgência, olhar para a Carol e dizer, Carol, você precisa... trazer o material, porque a gente vai entubar o RN agora. Quando quer ele chegar aqui, acoplar a lâmina no laringoscópio, falhar. Isso não pode acontecer. Então, isso tem que ser testado. Então, trabalhe em algum local, isso não serve só para o recém-nascido. Quando a gente trabalha com adultos, a gente também tem esses materiais de urgência que são utilizados e que tem que ser, todo dia deve ser testado. Chegou no setor, abriu, no caso dos adultos, o carrinho de urgência, para o RN, geralmente já fica dentro da sala de parto, os locais que esses materiais eles são encontrados. Chegou no setor, você vai testar, vai ver se tem todos os tamanhos de tubo. A gente tem tubo 2,5, 3, 3,5 e 4, porque o pediatra ele vai dizer qual é a numeração mais indicada para aquele tipo de bebê, né? E conforme até o porte desse recém-nascido. Tudo tranquilo até agora? Sim, tudo certo. Professora. Para que serve a incubadora? A incubadora, ela serve tanto para aquecer, quanto para isolar o RN do meio externo. Porque ele vai... justamente para a incubadora, porque ele não pode ficar ainda com a mãe, certo? Então, é uma forma dele não entrar em contato com o ambiente e chegar a ter alguma infecção, já que ele tem algum sinal de gravidade,
mas ela também funciona para aquecer o RN. Mas se o RN não tiver em condição de gravidade, ele não permanece na incubadora. Ele fica depois do parto, depois ele fica com a mulher. Aí eu posso colocar ele só no berço aquecido? Geralmente as incubadoras hoje, elas são utilizadas em que sentido? O RN nasce, fica um pouquinho lá, estabilizando na incubadora, se aquecendo, a gente fazendo os primeiros cuidados, e depois ele é liberado. Já tem hospitais que nem utilizam mais a incubadora para estabilizar. Utiliza só o berço aquecido, que eu vou mostrar numa foto mais na frente. Quando ele está estável, temperatura ok, não apresentou nenhum sinal de gravidade que possa fazer com que a gente precise levar ele para outro setor, ele já é liberado para alojamento conjunto, tá? Tá certo, obrigada. Na nossa bandeja, principalmente para as questões de reanimação, a gente sempre fala, vocês vão ter uma aula com uma professora que é amiga minha aqui da UFRN, e ela é professora de saúde da criança e do adolescente. E ela sempre dá as aulas de RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Por quê? Porque a gente sempre fala de como reanimar um adulto. Mas a gente tem que se preocupar também, se o recém-nascido parar, o que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? A abordagem de um adulto é totalmente diferente do RN. O RN, você segura ele com a mão e reanima com a outra. Na verdade, com 2 dedos. Vocês vão aprender com ela. Então, assim, no adulto não, a gente até utiliza a força do corpo, né? Utiliza os 2 membros. Deixa eu só aceitar alguém que está entrando aqui. No adulto, é diferente, né? A nossa conduta. Então, vocês vão aprender bem direitinho com a professora Carol acerca disso. Nesse momento de reanimação, algumas medicações, ou até no momento da intubação, podem ser solicitadas. Quando a gente falar de fármaco para reanimação, o que é que os protocolos trazem? Esse fármaco aqui, que com certeza vocês já viram falar, adrenalina, ela é muito utilizada nos casos de PCRs, né, que é a parada cardiorrespiratória. No entanto, lá fora não se utiliza mais. Por exemplo, se você for para Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, não se utiliza. A gente utiliza outros fármacos, né, que dão força ao coração, e aí o coração ele volta a funcionar, mas a nível de Brasil, especialmente por questões de custo, ela ainda é muito utilizada. Então, é sempre bom observar o estoque dessas medicações. Adrenalina, bicarbonato, a glicose, por exemplo, o RN nasceu, está com a hipoglicemia severa, que às vezes o RN ele pode, ele fica facilmente suscetível à hipoglicemia. É tanto que no RN a gente faz HGT, que é o testezinho, o furinho. No adulto a gente faz o HGT aonde? No dedo. No dedo. No dedo. No RN, a gente vai fazer aonde? Alguém sabe? No pé. Sei lá. No pé, tá? Então, os dedos, né, do RN é muito sensível. O testinho é que dizem? Não, o teste de pezinho ou é diferente? O pezinho é outro teste. Esse HGT é para verificar a glicose. No adulto a gente não faz, por exemplo, o diabético, ele sempre fura o dedinho dele para ver quanto é que está a glicose. No recém-nascido, a gente faz o controle, porque ele tem grande possibilidade de entrar em hipoglicemia. E essa hipoglicemia, no recém-nascido, é revertida em um sono e uma apatia. Então, quando você viu um recém-nascido dormindo demais, e ele não acordando, ele pode estar com a glicose baixa. Aí, de rotina, o médico sempre faz a solicitação que seja acompanhado o HGT. Quando o HGT está baixo, além do leite materno, a gente dá o complemento. Então, a gente entra com, sabe aqueles copinhos descartáveis de café, aquele pequeno? Você coloca aqui o RN no braço, ó, pegou o potinho, vai virando e ele toma um complemento, aumenta a glicose rapidamente. Esse complemento, ele é prescrito pela nutricionista, tá, do hospital. Então,
Quando não tiver o complemento, ou se precisar aumentar a glicose, a gente pode utilizar a glicose na forma de ampola, e aí a gente tem várias concentrações, a gente tem glicose a 10%, nós temos glicose a 50%, que aí para RN a gente não oferta, porque é muita glicose, né? Então oferta em condições, em concentrações mais baixas. Posso precisar água destilada, que é o ABD, para diluir alguma medicação, e sempre tenho que ter disponível no meu setor sorofisiológico, tá? Para passar alguma medicação, alguma coisa nesse sentido. O estetoscópio tem que estar presente, porque o pediatra ele faz o exame físico do recém-nascido, o esparadrapo para realizar a fixação, ó, como vocês veem. Hoje já é muito combatido o esparadrapo. Tá aqui porque o guia do Ministério traz. Mas hoje a gente já tem outras fixações, porque a pele do RN é muito sensível. Então, a gente já não coloca esse esparadrapo direto na pele. Já tem outras coberturas que podem ser utilizadas. E seringas e agulhas disponíveis em todos os tamanhos, né? Porque eu posso precisar no momento da intubação para ofertar alguma medicação. Tudo tranquilo até agora? Sim. Então, outro cuidado que é realizado pelo pediatra ou neonatologista, só que a gente sempre tem que observar. Existe um índice que a gente avalia o recém-nascido, que ele é chamado de índice ou escala de Apgar. O que é isso? Ele é um índice que permite avaliar como o RN está, né, em condições fisiológicas. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, tá aqui. Esse índice... Isso aí é aquele negócio que tem na cartão de vacinação, né? Tem esses e tem outras coisas que também tem. O Professora, RN... quando eu estava na instrumentação cirúrgica, no bloco, no parto, como é o nome? Ai, meu Deus, esqueci. Pediatra? Ela fez isso. A pediatra, ela chegou, aí pegou o neném, botou Bota no berço aquecido. Isso, no berço aquecido. Caixinha E tava lá. E ela avaliou ele. Tem que fazer, é obrigatório. Então, no caso, é ainda na sala de cirurgia? Na sala de parto, porque no caso, a sala de parto, no caso cesárea, é a sala de cirurgia. Isso. Né? Se fosse um parto normal, seria na sala de parto, entendeu? Uhum. Como é cuidado imediato, é pós o parto. Então, ela não precisa esperar o bebê, exemplo, o recém-nascido, ir para ou UTI ou ficar com a mãe, né? Tem que ser naquela hora. É assim, o recém-nascido nasceu, você tirou ele, já ajeitou, botou no berço aquecido, entre o primeiro e o 5º minuto de vida tem que fazer o Apgar. Entendeu? E ela também estava, antes de começar, um pouquinho antes, ela estava mexendo no berço. Eu acho que era para aquecer. A temperatura, Porque quando você participou, né? Você viu todo o processo, Camila. Quando o bebê nasce, aí enrola ele, muitas vezes nasce e coloca em cima da mulher, né? Já para ter um vínculo com a mãe. Foi. Ela levou ele para a mãe ver. A mãe até ficou preocupada porque ele estava um pouco roxinho. Ela falou que era normal, que com o tempo ele ia ficando mais rodadinho. Aí colocou ele no berço e ficou lá. Só ela juntou um pouquinho porque ele não chorou. Sim. Aí a mãe até perguntou se era normal. Ela disse que era normal. Aí depois de um tempinho ele começou a chorar. Isso. O que não é normal é ele ficar sem chorar, né? Aí por isso que essa avaliação é feita. Então é como Camila disse, né? O bebê nasceu, coloca um pouquinho em cima da mãe, né? Até para a mãe se tranquilizar, viu? Já fez um pouquinho de vínculo entre a mãe e o RN. Depois disso ele é levado ao berço aquecido. O berço aquecido ele é ligado pouco antes de receber o RN. Colocou lá, vai iniciar esse índice ou escala de Apgar, que é o pediatra ou neonatologista que vai fazer. Entre o primeiro, faz no 1º minuto e no 5º minuto. E aí, o que é que você vai avaliar para dizer que esse recém-nascido está normal? Primeiro, a frequência cardíaca.
se ele está realizando algum esforço respiratório, como está o tônus muscular, se ele consegue se movimentar. Muitas vezes quem tiver a oportunidade de ver, você vai ver que o pediatra, ele mexe mesmo com a mão, né, com os membros superiores, com os membros inferiores. Eles até fazem movimentos assim, né, para avaliar o tônus muscular, para ver se o músculo, ele tem força, tá? Eu vi Oi? na sala de cirurgia. Viu? Eu vi na sala de cirurgia a pediatra fazendo isso com as perninhas do recém-nascido. Pronto. Agora já sabe o que é. Já aprendi. Estão fazendo um índice de Apgar, que é para avaliar se o RN tem alguma condição de gravidade ou não. Checa a irritabilidade reflexa, que está muito relacionada também à própria questão do choro que as meninas estavam colocando. E observa a cor, né, do recém-nascido. Esse índice, ele é organizado em uma tabela, tá? A pontuação varia entre 0, 1 e 2. Para cada parâmetro daquele. Por exemplo, estou avaliando o esforço respiratório. Como é que o recém-nascido está fazendo esse esforço respiratório? Ele está respirando normal, então ele não está se esforçando. Eu vou dar pontuação o quê? Ausente. Agora, você olhou para o recém-nascido e ele está com uma bradipneia, lembrar desses termos técnicos, tá? Toda vez que eu falar taquipneia, eu estou me referenciando à frequência respiratória acima. Quando eu falar brad, eu estou falando de uma frequência respiratória baixa. Menor. Tá? Menor. Visualizou que ele está respirando menos que o normal, numa bradipneia irregular, eu dou pontuação de quê? De 1. A criança, ela está chorando forte, tá? Olhou a questão da respiração e ela continua estabelecendo um choro forte, eu dou pontuação de 2. Frequência cardíaca, tá ausente, é preocupante, né? Porque ela vai fazer a ausculta. Ela vai pegar o estetoscópio e vai ficar auscultando a criança. Tanto escutando o coração, quanto escutando o pulmão. Tá ausente da score de 0. Tá menor do que 100, score de 1. E maior do que 100, score de 2. Avaliou o tônus muscular. Pegou o recém-nascido, ele está flácido. Aí eu dou um score de 0. Pegou ele consegue fazer a flexão nas extremidades, mas com pouca amplitude dos membros, eu dou score 1. E ele consegue fazer os movimentos ativos, membros inferiores e superiores, eu dou score 2. Isso é muito rápido, tá? A gente tá fazendo assim, mas para o pediatra, no instante ele faz o exame e diz, o Apgar é tanto, né? A irritabilidade reflexa, ele não tem resposta. O RN nasceu e você não vê nenhuma expressão. Ele não chora, ele não ri, ele tá paradinho lá, isso é preocupante. Ele faz alguma caretinha, a gente já dá um score 1. E o ideal é que todo recém-nascido faça o quê? Chore. Que aí ele vai receber que score? O 2. Então, sempre está atento que o recém-nascido que recebe um score 0, o recém-nascido que recebe um score 0 é um score ruim para o recém-nascido. Ele nasceu, olhou para a cor do recém-nascido, ele está pálido, ou ele está cianótico, ou ele está azulado, já é preocupante, a gente dá o score 0. E aí a oxigenação dele está comprometida. Olhou para o recém-nascido, ele tem cianose, né, que é aquele roxinho, só que nas extremidades, nos membros, a gente dá score 1. O RN normal, sem nenhuma implicação, a corzinha dele é o quê? Rosa. É tanto que tem alguns RNs que não ficam nem na cor rosa, eles são bem vermelhinhos, aí depois a cor vai estabilizando. Então, quando a gente tiver, aí a gente une a pontuação, tá? De todos os parâmetros. Por exemplo, se eu der 0, 0, 0 em todos os 5 parâmetros, é muito preocupante. Porque quando você tem um Apgar menor do que 4, a gente diz que a criança o RN está em uma situação de depressão grave.
Só que essa depressão não é depressão de doença que a gente fala, não. É uma depressão generalizada. É uma depressão do sistema nervoso central. É uma depressão que pode impactar na respiração, ó, que o esforço respiratório está ausente, ele não faz nenhum tipo de atividade. A frequência cardíaca, se eu der 0, o coração não está funcionando. Aí, nessas condições, você avaliou, está tudo ausente no recém-nascido, ele vai ser reanimado, provavelmente, tá? Então, quando a gente tem um APGA inferior a 7, no 5º minuto, indica algum comprometimento do sistema nervoso central. E se tiver menor do que 4, então já é algo muito grave. Deu entre 7 e 10, tá ok. Fez o APGA, o pediatra vai dizer, deu 7, aí você não se preocupa. 8, ok. 9, 10. Agora, se ele disser assim, deu 6, então você vê que o recém-nascido está com algum comprometimento. 5 já é preocupante. 4 a gente já se alerta. 4, 3, 2, né? Então, os menores números são aqueles que vão estar relacionados à maior gravidade no recém-nascido. Tranquilo? Sim, Pode passar de APGA? pode. Sim. E aí, continuando os cuidados imediatos, falando em específico da respiração, né, que a gente deve manter as vias respiratórias prévias, a gente posiciona o RN decúbito dorsal, o pescoço dele você vai deixar ligeiramente estendido para realizar o procedimento de aspiração, tá? Porque se ele tiver com alguma coisa que esteja obstruindo as vias aéreas, ele vai ter essa dificuldade de respirar. No RN, como eu falei, antes se aspirava todo mundo. Agora, eu só vou aspirar em algumas condições, tá? Por exemplo, se o RN está sem respirar, aí, e a causa for uma obstrução de via aérea, tem que aspirar. O RN engoliu mecônio, que são as fezes. Aí, ele tem que ser aspirado, tá? Ou se ele tiver não tiver frequência cardíaca, com tônus muscular diminuído, pode ser alguma condição para aspirar. No RN, a gente faz a aspiração de forma delicada, porque a mucosa é muito sensível. Então, quando você enfia, coloca a sonda, coloca primeiro na boca e depois você vai para a região do nariz. Aspira uma narina, depois aspira outra narina, né? E bem devagar. Lembrar que toda vez que vocês colocam a sonda, seja na boca, seja no nariz, você está roubando o ar dele. Então, ter muito cuidado no momento da aspiração, porque tem gente que se distrai muito, está fazendo a aspiração e está conversando com você. Então, não é assim. Você tem que se concentrar naquele procedimento que você está fazendo. Porque no momento que você está colocando a sonda na cavidade oral, na cavidade nasal, você está roubando o ar dele. Quando você tira a sonda, que retira aquela secreção, aí ele consegue estabilizar e respirar melhor, tá? E aí, a gente fazendo a aspiração, né, garante-se que a secreção ela não vai ficar na via aérea e, consequentemente, o RN ele vai conseguir respirar normalmente. Então, só trazendo para a gente, né, que não se recomenda a aspiração orofaríngea e nem nasofaríngea do recém-nascido saudável. Se ele está bem, ele está respirando, não tem a necessidade de eu fazer a respiração por rotina, porque aí vai só machucar a mucosa. Aí sangra, e ele vai sentir muito desconforto nesse procedimento. E outra coisa que em alguns locais eram feitos, automaticamente no recém-nascido, se suspeitava de alguma gravidade, já se passava a sonda nasogástrica. Então, imagine quanto o RN sofria, porque ele era aspirado, era colocada a sonda nasogástrica e muitas vezes uma sonda retal, tá? Mas aí era em condições especiais. Hoje se avalia o máximo recém-nascido para poder a gente colocar ele frente a um procedimento invasivo, como são as sondagens, tá? E a gente coloca muito essa questão porque, por exemplo, a sonda nasogástrica em um RN com atresia não dá certo. O que é atresia? É o estreitamento. A sonda ela não é como se fosse uma mangueirinha
ela não vai passar? Se o RN tiver estreitamento, não adianta. A sonda não passa, ela topa, tá? Então, não é realizar a passagem da sonda em todo mundo de forma sistemática, não, tá? Primeiro, a gente vê o estado. Se ele está saudável, ele não vai precisar de nenhum tipo de sonda, porque ele vai receber o aleitamento materno exclusivo, tá? E se o RN tiver atresia, mesmo assim, a gente não vai conseguir nem passar essa sonda, né? Então, o médico, ele faz a avaliação, o pediatra faz o APGA, vê qual é o estado do recém-nascido, e a partir disso, a gente vai ver quais são os cuidados que são essenciais. Outro cuidado que a gente faz, né, ainda na sala de parto, é o pinçamento e a secção do cordão umbilical. E aí, uma das coisas que a gente tem que se atentar, eu tenho que encontrar 2 estruturas no cordão umbilical, que está mostrado aqui, ó. Lembre que é através do cordão umbilical que o bebê está ligado à mulher, à mãe, no caso. E aí vai passar todo o suprimento. Ele respira porque vai passar por meio dessas veias e artérias. Então, quando eu realizar o pinçamento, que é a primeira figura aqui, ó, tá aqui a pinça. E quando for cortado o cordão umbilical, eu tenho que me certificar que o cordão está normal. Quando é que ele vai ser normal? Quando você encontrar 2 artérias e uma veia, tá? Então, quais são os nossos cuidados? Então, realizar o clampeamento do cordão entre o 1º e o 5º minuto de vida. Isso aí é em condições de normalidade. E quando isso acontece, você está segurando o cordão. Lembre que se tem sangue circulando, você vai sentir pulsar, certo? Quando essa pulsação parar, você realiza o clampeamento, tá? Só se assim, se tiver alguma contraindicação com relação à questão de tempo, ou, por exemplo, se o RN precisar ser reanimado, aí a sua atenção não é voltada para clampear o cordão. Primeiro você vai fazer o quê? Reanimar o RN para depois clampear o cordão, tá? Mas se, por exemplo, o RN nasceu, foi feito o APGA, o pediatra diz, ó, RN tá tudo ok, não tem nenhuma condição de gravidade. Então, dentro desse intervalo, como é a pediatra que faz, né, o índice de APGA, os outros profissionais já ficam preparando o material para realizar o clampeamento do cordão, tá? Aí observa toda a região do coto umbilical, né? Olha se tem 2 artérias em uma veia, como eu já falei. Por quê? Porque se não tiver esse número de vasos, pode indicar que o RN ele tem alguma anormalidade e apresente alguma complicação tardia. No coto umbilical, é colhido sangue. Não está passando sangue, veia e artéria? Então, a gente retira o sangue para mandar para o laboratório. E aí vai identificar algumas informações que são importantes. Por exemplo, o tipo sanguíneo. Tem gente que até hoje não sabe o tipo sanguíneo, né? Isso é feito no momento, na assistência imediata. Com esse sangue, a gente vai testar, utilizar esse sangue para testagem, para verificar se o RN ele tem alguma doença, como HIV, como a rubéola, tá? E faz análise bioquímica do sangue geral. Então, é um momento em que você não precisa puncionar a criança, você não precisa furar o RN, quer dizer, para fazer, porque do próprio cordão você consegue retirar o sangue, né? Coletar o sangue diretamente no coto umbilical. Ainda é cuidado do RN. Realizar a ligadura do coto umbilical, e aí o bebê ele pode ser colocado em cima da mãe, né? Para esse primeiro contato, ou então ele vai ser colocado no berço aquecido, como vocês já falaram. Outro cuidado nosso é a manutenção da temperatura corporal. Então, após o nascimento, a gente coloca o RN sobre a fonte radiante, né, que a gente chama de berço aquecido. Ele é previamente aquecido, como Camila falou. Primeiro a gente controla lá, liga ele e aciona a temperatura e vai oferecer um ambiente muito bom para o RN, termicamente falando, né? E não impede de que quando ele estiver no berço aquecido, você faça outro cuidado. Por exemplo, você pode pegar aquele campo
que ele está envolvido e já vai secando a cabeça do RN, vai secando o corpo, tá? Porque ele não toma banho naquele momento, ele toma banho depois, tá? Caso o RN esteja bem, aí ele já pode ser colocado para a mãe e já iniciar o processo de amamentação. Olha aqui o beicinho aquecido, tá? Então, aqui vocês conseguem controlar questão de temperatura. Aí, aqui, ó, tá vendo o cordão umbilical clampeado aqui, o clipezinho, tá? Porque isso aqui vai cair, tá? Então, vai ser um dos cuidados da gente, ficar limpando com álcool. Aí, depois essas células morrem. Isso aqui que tá amarelinho, fica preto, do coto umbilical. Aí vai e cai. Aí fica o... Deixa eu só aceitar alguém aqui. Janaína. E aí ele fica na coloração preta e depois ele vai ser extinguido daí. Então, deixa ele no becinho aquecido, né? Faz os cuidados bem direitinho para que eles não perca nenhuma temperatura e não entre em hipotermia. Outro cuidado importante, que aqui já aparece, vocês estão vendo que ele recebe uma pulseirinha, né? O RN. Então, existe a necessidade de tanto o recém-nascido quanto da mãe ser corretamente identificados. Essa identificação, ela deve ser realizada antes de deixar a sala de parto. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, assim, existem diversos casos, né? De que a mãe e o recém-nascido foram trocados, foram roubados. Então, assim, essa identificação, ela vem para dar maior segurança ao RN e para a mãe, né? Então, hoje, essa identificação, ela é realizada na forma de pulseira. Aí, nessa pulseirinha, tem que constar o nome, o sobrenome da mãe, a data e a hora do nascimento. Ela tanto pode ser colocada no punho do RN, quanto pode ser colocada no tornozelo. E, por exemplo, se foi uma gestação que teve gêmeos, né, partos múltiplos, nas pulseiras você identifica por número. Aquele que veio primeiro vai ser o 1, que veio depois, o 2, o trigêmeo vai ser o 3, né? Sempre após o nome da mãe, porque a gente tem que se atentar também a isso. E sempre registrar no prontuário do recém-nascido a sua impressão plantar e o polegar direito da mãe, né? Se for uma mãe vinda de uma cesárea, a gente ainda não vai conseguir captar o polegar direito para colocar no prontuário. O do recém-nascido não, que é mais fácil, né? Depois que a mãe se recuperar da cesárea, a gente faz esse registro no prontuário. Então, mostrando aqui, né, naquela foto do berço aquecido, a pulseira estava no punho. Aqui a gente já tem a pulseira de identificação no tornozelo do RN, ó. A mãe aqui de lado e ele. Só mostrando pra gente que essa identificação, ela deve ser dupla, tá? Uma coisa muito importante que o Ministério da Saúde traz é um dos cuidados relacionados à profilaxia da oftalmia neonatal. Meu Deus, o que é isso? Que nome estranho. É um dos procedimentos que é realizado na rotina de cuidados do recém-nascido, tá? Esse procedimento eu consigo realizar em até 4 horas após o nascimento. E o que é isso? Consiste em você prevenir essa situação aqui, ó. Que o RN ele fique nessa condição. Que ele evolua para uma conjuntivite. E aí que vai trazer um desconforto muito grande para o RN, tá? Como é que a gente previne isso, né? Essa oftalmia. Nós vamos utilizar uma pomada de eritromicina na concentração de 0,5 ou tetraciclina 1%, também pode ser utilizada. Ainda tem guias que trazem o nitrato de prata a 1%. O que é que a gente tem que ter cuidado? É que, às vezes, o nitrato de prata pode contribuir para essa conjuntivite, tá? Então, assim, em alguns guias ela já está sendo descartada. A gente usa mesmo como
fármaco a eritromicina e a tetraciclina. E o que seria essa oftalmia? Essa oftalmia é um processo infeccioso, né, que a gente conhece muito com o nome de conjuntivite. E ela pode ser causada tanto por vírus quanto por bactéria. E como é que a criança pega, hein? Essa conjuntivite? O RN, o que é que vocês acham? E aí? Como é que ela consegue? No ar? Não. Porque acho que a gente vai estar de luva, né? Mamãe. Ô, professora, meu filho teve. Peraí, quem falou? Janaína falou no parto. Parto. Isso. Ana Paula disse o quê? O filho dela Meu teve. filho teve. É Quando muito nasceu. comum, viu? Então, muitas vezes... Querem tratar quando- de antibiótico. Utiliza antibiótico. Essa profilaxia, Ana Paula, é para ele não precisar do antibiótico. Porque quando a criança passa pelo canal do parto, se a mãe tiver acometida com algum vírus e bactéria, ele se instala na mucosa do olho. Entendeu? Então, não é como a gente, porque o normal que a gente fala do adulto é que a gente adquire o vírus e a bactéria muitas vezes quando a gente tem outra pessoa contaminada, né? Até no ar. Que a gente diz assim, não quero nem ficar perto dessa pessoa que tem conjuntivite, porque a taxa de infecção é muito grande. Então, qualquer bactéria que esteja presente no canal vaginal, sendo uma bactéria ou um vírus, a gente pode fazer com que o RN ele desenvolva, tá? Mas isso é uma condição muito comum. Então, a gente consegue observar algumas características, né, dessa conjuntivite. Tanto o edema de pálpebra, esse inchaço aqui, ó, tá vermelhinho e tá edemaciado. A presença de secreção, gente, é totalmente desconfortante. Quem já teve conjuntivite sabe que é horrível. Imagine no recém-nascido. E quando você abre o olho, a gente tem um sinal chamado de hiperemia conjuntival. Que é isso? É o olho vermelho, tá? Essa nossa bolinha branquinha do olho, em vez de estar branca, ela fica totalmente vermelha. Então, para evitar do recém-nascido ter isso, eu vou utilizar o quê? A eritromicina 0,5, ou se não tiver, eu uso tetraciclina. Ou se não tiver nenhuma das duas, eu vou para o nitrato de prata, tá? Mas é só se não tiver elas duas. Tranquilo isso? Oi. E se caso a criança ter, aí quem fica fazendo a limpeza do ocular, a gente... Faz a limpeza do olho e aí ela vai ficar com uso de antibiótico de horário. Outra coisa também, a tabelinha de sinais vitais de recém-nascidos, ainda a senhora vai comentar sobre, porque é bem diferente, né, do adulto, os sinais vitais. Tabelinha de quê? Dos sinais vitais, porque é bem diferente, né, do adulto. Sim, tem aqui. Tem na aula. Tem? Fala já, viu? Ansiosa. Professora, esse caso aí é só quando for parto normal, né, que acontece? Porque aí vai passar pelo canal vaginal, mas mesmo sendo parto cesárea, a gente pode colocar como profilaxia para o RN, a gente passa o fármacozinho na mucosa, não tem problema não, tá? Entendi. Tranquilo? Outro cuidado que a gente faz, além dessa questão do cuidado com o olho, a gente administra no RN a vitamina K, tá? Então, todos os recém-nascidos, eles devem receber a vitamina K para prevenir doença hemorrágica. E aí ele já vai para uma furada, que a vitamina K ela é feita por via intramuscular, na dose de 1 miligrama. Primeiro intramuscular, por quê? Porque o Professora, eu fico imaginando como numa criança recém-nascida, como dói, porque eu tomo injeção de vitamina K, acho que no máximo de 3 meses, porque eu tenho uma hemorragia severa. Então, eu passo mais de um mês naqueles dias. Então, quando eu tomo, fica aquela mancha roxa, doendo, não consigo nem deitar do lado. Imagina uma coitada de uma criancinha recém-nascida.
E tá tudo em desenvolvimento ainda, né? A pele sensível. É. Ainda bem que a concentração é pouca, né? Se for comparada a outras medicações, mas realmente ele já vai levar uma furada assim que não é muito legal. Mas... Qual é as miligramas da seringa? A seringa de... A seringuinha de insulina. Ah, sim, porque se fosse uma maior... Né? Não é grande, não. É só profilático mesmo, tá? Tá certo. Aí a gente administra, né, diretamente no músculo, porque ele é mais vascularizado, né? E aí, consequentemente, ele vai conseguir levar a vitamina K para a corrente sanguínea. Uma das coisas é que a gente tem muita questão dos pais se negando a deixar furar a criança, né? Que é como a Itamara diz, é um procedimento invasivo, a criança sente muita dor. Aí, se os pais se negarem, não, meu filho não vai ser furado, eu não quero de jeito nenhum a vitamina K por via intramuscular, tem a opção da administração por via oral, sabendo que a eficácia é bem maior da vitamina K por via intramuscular. E quando é feita por via oral, a criança não toma só uma, ela toma várias doses. A dose da vitamina K por via intramuscular, ela é suficiente para uma furada só. E ele não precisa ficar tomando essa suplementação. Outro cuidado, né, do RN é fazer a avaliação das condições desse RN, que aí já foi feito, inclusive, pelo APGA, né, a respiração, frequência cardíaca e tônus. E, quando necessário, a gente faz a reanimação, ó, aqui, né, na via respiratória, mostrando aqui, englobando nariz e boca, e o dedinho aqui, ó, já na região torácica, tentando trazer o retorno da circulação. Vocês vão ter uma aula só sobre isso, tá? Então, todos os profissionais que trabalham com recém-nascidos, eles devem estar treinados para fazer a ressuscitação ou reanimação neonatal. Hoje, o que é que a gente utiliza? A gente utiliza um guia da American Heart Association. Vocês vão estudar, que a gente chama de AHA, tá? Esse guia, ele traz tanto as especificações para reanimação em adultos, quanto em crianças, quanto em recém-nascidos. E aí é totalmente diferente. O manejo passo a passo, tá? Que vocês vão aprender com a professora Carol. Quais são os sinais que eu tenho que observar no recém-nascido? A questão do mecônio, lembra das fezes que eu falei? Eu tenho que observar, porque pode ser uma condição de que o RN ele precisa ser não só aspirado, mas também reanimado. A frequência respiratória maior do que 60 batimentos, 60 incursões respiratórias por minuto, desculpa. A presença de gemido, frequência cardíaca de 100 ou maior do que 160 batimentos por minuto, são condições que eu tenho que me atentar, no caso, menor que 100 e maior do que 160. O enchimento capilar acima de 3 segundos, o que é isso? No adulto, quando você pega o dedo do adulto e aperta, se você fizer isso com o seu dedo agora, você consegue avaliar seu enchimento capilar. Apertou, ele ficou vermelho, tem boa circulação. Apertou, não veio nada, o enchimento capilar está retardado. Então, pode ser algum problema relacionado à coagulação, a tempo de transporte de oxigênio, tá? Então, no recém-nascido, a gente também avalia esse enchimento capilar. Avaliar a temperatura, que a gente já falou, tá? Sempre tendo um intervalo de 30 minutos. Visualizar a saturação de oxigênio. No adulto, a gente fala muito de saturação, né? Até pela questão do COVID. No adulto, a saturação ideal é que esteja entre 96% e 100%. Saturações abaixo de 95% já é algo preocupante para o recém-nascido, tá? Então, também a gente avalia. Presença de cianose central. Isso a gente consegue avaliar se existir o oxímetro de pulso. Não tem um pegadorzinho que você coloca no dedo? No recém-nascido a gente também usa, coloca o oxímetro. Antes o oxímetro era muito utilizado só quando a gente tinha um monitor.
Aí no monitor tinha um cabo do oxímetro. Hoje não, você não consegue comprar separado. Eu posso ser técnico de enfermagem e enfermeira e ter o meu oxímetro. Cheguei perto do recém-nascido, coloco lá e ele vai trazer o valor para mim, tá? Hoje é um equipamento separado. Estimular o início precoce do aleitamento. Ideal que isso seja realizado na primeira hora de vida, né? E ainda como cuidado imediato. Registrar a circunferência cefálica, que é chamado muito nos livros de perímetro cefálico. Está mostrando aí o RN deitado e está verificando o tamanho da cabeça. Por quê? A gente vai ver que, em termos de proporção, a cabeça do RN parece maior que o resto do corpo, no início. Mas o normal é que essa cabeça que estava grande, com o tempo, ela diminua. Então, por isso que a gente faz essa medição do perímetro cefálico. Faz a verificação da temperatura, o peso após a primeira hora de vida. E o exame físico inicial é feito, né, do recém-nascido, tanto pelo APGA quanto depois, para verificar algum problema que possa fazer com que o recém-nascido ele seja transferido para um setor de assistência mais acurada, né, de uma assistência melhor. De cuidados imediatos. Alguma questão? Ou continua? Não, professora. Ficou claro? Os cuidados imediatos são aqueles prestados em que momento? Logo após o nascimento do bebezinho. Me digam 3 cuidados que são prestados como imediatos. Aspiração é uma. Aspiração se houver necessidade. Isso. O que mais? Incentivar o aleitamento. Aleitamento. Se for de parto normal. Isso. Outro. Manter o equilíbrio orgânico, né, professora? Promover, né, e prevenir a temperatura. Isso, muito bem. Vitamina K, questão de eritromicina na região do olho, então a gente tem vários cuidados. Qual é o índice que a gente realiza entre o 5º e o 1º minuto? Índice de APGA. APGA. Muito bem. Qual é a vitamina que é essencial para que o recém-nascido não tenha hemorragia? Vitamina K. Muito bem, estão muito espertos. Professora, esse clampeamento do cordão umbilical, quem faz é o técnico de enfermagem, né? Junto com o enfermeiro. Junto com o enfermeiro, né? Auxilia. Quem faz geralmente é o enfermeiro. Tem alguns obstetras que fazem, sabe? Aí a gente dá tipo um suporte, um apoio, mas se for o enfermeiro, a gente auxilia ele. E a sonda, quem faz? A sondagem é enfermeiro. Se tiver que passar a sonda, é enfermeiro, é. É privativo do enfermeiro, tá? Então, agora a gente vai para os cuidados imediatos. Os imediatos eram aqueles feitos na sala de parto. Os imediatos é quando o recém-nascido ele já está no berçário ou no alojamento conjunto, ele já está junto com a mãe, tá? Então, é nesse momento que os cuidados, eles têm objetivos de ajudar o recém-nascido a se adaptar, porque ele já saiu do útero, né? Ele está na vida extrauterina. São cuidados para prevenir possíveis complicações que possam estar relacionadas a alguma anormalidade. E sempre que tiver a necessidade de um atendimento, é nesse momento que a gente dá prioridade ao recém-nascido. Então, a primeira coisa, quando o recém-nascido ele